Cristianismo. O cristianismo é uma religião monoteísta fundamentada nos ensinamentos de Jesus Cristo, que surgiu no século I d.C., na região da Palestina, então parte do Império Romano. Seus seguidores acreditam em um único Deus, criador do universo, e que Jesus, o seu filho, veio à Terra, sacrificou-se pelos pecados da humanidade e ressuscitou, oferecendo salvação a todos que nele creem. A Bíblia, composta pelo Antigo e Novo Testamento, são os textos sagrados que orientam a fé cristã. As principais práticas incluem a adoração a Deus, a oração e a vivência dos ensinamentos de Jesus, que enfatizam o amor, o perdão e a compaixão. Com aproximadamente 2,4 bilhões de adeptos, o cristianismo é atualmente a maior religião do mundo. Islamismo. O islamismo é uma religião monoteísta fundada pelo profeta Maomé no século VII d.C. na Península Arábica. É a segunda maior religião do mundo, com cerca de 1,9 bilhões de seguidores, conhecidos como muçulmanos. A crença central do islamismo é a existência em um único Deus, Alá, e a obediência aos ensinamentos do Alcorão, o livro sagrado do Islã, juntamente com os Hadith, que são registros das palavras e ações do profeta Maomé. Os muçulmanos acreditam que o Islã é a religião original e eterna de Deus, desde o profeta Adão, e que o judaísmo e o cristianismo são formas anteriores do Islã, que foram distorcidas e alteradas pelos seres humanos ao longo do tempo. Judaísmo. O judaísmo é uma das mais antigas religiões monoteístas, originada no Antigo Oriente Próximo, especificamente na região conhecida hoje como Israel e Palestina. Com aproximadamente 14 milhões de seguidores, o judaísmo se concentra na aliança sagrada entre Deus e o povo judeu, conforme revelado no Torá, que faz parte da Bíblia hebraica. A religião enfatiza a vida ética, a observância de práticas rituais e a busca pela justiça. Entre suas crenças centrais estão a unicidade de Deus, a importância da comunidade e o conceito de que os judeus são o povo escolhido por Deus para cumprir uma missão especial na Terra. Hinduísmo. O hinduísmo é uma religião diversificada originária da Índia Antiga, com raízes que remontam a mais de 4.000 anos. É a terceira maior religião do mundo, com aproximadamente 1,2 bilhões de seguidores, principalmente na Índia e no Nepal. O hinduísmo abrange uma ampla gama de crenças, rituais e práticas, enfatizando conceitos como karma, a lei da causa e do efeito, dharma, o dever de cada um na sua vida, e moksha, libertação do ciclo de reencarnação. Seus devotos veneram inúmeros deuses e deusas, sendo Brahma, Vishnu e Shiva as principais divindades. Os textos sagrados incluem os Vedas, Upanishads e o Bhagavad Gita, que orientam a fé e as práticas religiosas dos hindus. Budismo. O budismo é uma tradição espiritual que se concentra no entendimento e na superação do sofrimento através da prática de atenção plena, meditação e vida ética. O budismo ensina as 4 nobres verdades: a existência do sofrimento, sua causa, a possibilidade de sua cessação e o caminho que leva à cessação do sofrimento. Esse caminho é conhecido como caminho óctuplo, que serve como um guia para alcançar a iluminação e a libertação do ciclo de sofrimento. Espiritismo. O espiritismo é uma doutrina filosófica, religiosa e científica que surgiu no século XIX, codificada pelo pedagogo francês Allan Kardec. O espiritismo baseia-se na crença na existência de espíritos imortais e na possibilidade de comunicação com eles através de médiums. Os espíritas acreditam que esses espíritos reencarnam na Terra para evoluir e que a morte é apenas a passagem da alma do mundo físico para o mundo espiritual. O espiritismo também procura compreender a natureza, a origem e o destino dos espíritos, assim como as leis que regem o universo. Taoísmo. O taoísmo é uma tradição filosófica e espiritual que surgiu na China antiga, focada no conceito de Tao, que representa o caminho ou a ordem natural do universo. Essa filosofia promove a simplicidade, a harmonia com a natureza e o cultivo da paz interior, utilizando práticas como meditação, tai chi e o estudo de textos clássicos taoístas, como o Tao Te Ching. Shintoísmo. O Shintoísmo é a religião tradicional do Japão, centrada na veneração dos kami, que são espíritos ou divindades presentes na natureza, nos ancestrais e em locais sagrados. A prática shintoísta valoriza rituais de purificação, a harmonia com o mundo natural e desempenha um papel fundamental na formação da cultura, das tradições e das cerimônias japonesas. Sikhismo. O Sikhismo é uma religião monoteísta que se originou no final do século XV no Punjab, uma cidade que faz fronteira com a Índia e o Paquistão. O seu criador foi o Guru Nanak, que também é conhecido como Guru Nanak Dev Ji, o que significa santidade e respeito. O Sikhismo foi desenvolvido pelos 9 sucessores de Guru Nanak nos séculos XVI e XVII no sul da Ásia. O Sikhismo é baseado em valores como a justiça, a harmonia, a paz e a igualdade de todas as pessoas, independente da religião. A doutrina Sikh ensina que todos os seres humanos são iguais e podem alcançar a divindade anterior através da devoção a Deus. Voodoo. O voodoo é uma religião que tem origens nos costumes dos povos africanos que ocupavam a região da África Ocidental no Golfo da Guiné durante a conquista da colonização europeia do Novo Mundo. O voodoo foi trazido para as Américas pelos escravos e incorporou elementos da cultura dos dominadores, como o batismo católico. No estopim da Revolução Haitiana, por exemplo, foi uma cerimônia da religião que um líder religioso conclamou os escravos a lutarem contra a escravidão. A prática do voodoo destaca o culto aos ancestrais, a reverência aos espíritos chamados de Loa
e a realização de rituais que envolvem música, dança e oferendas. Esses rituais visam estabelecer uma conexão com o mundo espiritual para buscar cura, proteção e orientação. Confucionismo. O confucionismo é uma doutrina filosófica ética chinesa criada por Kung Fu Tzu, também conhecido como Confúcio, há mais de 2000 anos. O confucionismo enfatiza valores como a benevolência, a ética e o respeito mútuo, a humanidade, a bondade e a virtude. O conceito central do confucionismo é o Ren, que pode ser traduzido como humanidade, bondade, benevolência ou virtude. O Ren enfatiza a importância das relações humanas, buscando cultivar qualidades como empatia, respeito, cortesia e responsabilidade. Jainismo. O jainismo é uma religião indiana que tem raízes no hinduísmo e no budismo. É considerado uma das tradições espirituais mais antigas da humanidade e tem muitos adeptos, principalmente no Oriente. O jainismo baseia-se em 3 pilares principais: a não violência, o não absolutismo e o ascetismo. Os jainistas acreditam que a alma pode escapar da influência do karma e que pode ser atraída por ações violentas. Uma das coisas mais comuns é o samayika, um período de 48 minutos de reflexão e ausência de qualquer atividade. Zoroastrismo. O zoroastrismo é uma religião monoteísta que surgiu na antiga Pérsia por volta do século 6 a.C. e baseia-se nos ensinamentos do profeta iraniano Zoroastro, chamada pelos gregos de Zaratustra. O zoroastrismo é uma religião dualista, que acredita na ressurreição dos mortos, no paraíso, no purgatório e no inferno, além da profecia do fim dos tempos. Deísmo. Deísmo é uma posição filosófica e religiosa que afirma que Deus existe e criou o mundo, mas não interfere na sua criação. Os deístas acreditam que a existência de Deus pode ser constatada através da razão e da compreensão das leis que regem a vida e a natureza. Eles rejeitam qualquer crença religiosa e não acreditam em milagres ou na inspiração da Bíblia por Deus. Os deístas também negam a Trindade, a divindade de Cristo ou qualquer ato sobrenatural de redenção ou salvação. Wicca. A Wicca é uma religião neopagã que surgiu na Inglaterra nos anos 50. É conhecida como a religião da natureza. Os seus praticantes, os wiccanos, acreditam na veneração da natureza e na prática da magia positiva, e consideram a Terra como o corpo da deusa, a força sustentadora da vida. As suas crenças incluem a reverência à dualidade da divindade, a lei tríplice e a reencarnação, refletindo um profundo respeito pela interconexão de todas as coisas. Bahaísmo. O Bahaísmo é uma religião monoteísta que enfatiza a união espiritual da humanidade. Foi fundada por Baha'u'llah na antiga Pérsia, no século XIX, e está estabelecida em mais de 100 mil localidades em praticamente todos os países. Os seguidores acreditam que o propósito humano é aprender a conhecer e amar a Deus por meio de métodos como orações, reflexões e ajuda dos outros. O bahaísmo não possui dogmas, clero nem sacerdócio e é contra qualquer tipo de preconceito e discriminação. Os seguidores também pregam pela harmonia entre ciência e religião e acreditam que a união e a fraternidade são as 2 únicas coisas importantes e que devem nortear o mundo. Ateísmo. O ateísmo é uma corrente de pensamento que nega ou desconsidera a existência de divindades. O termo ateísmo deriva do grego clássico ateus, que significa sem Deus. Inicialmente, o termo era usado como conotação negativa para se referir às pessoas que rejeitavam os deuses adorados pela sociedade. Satanismo. Satanismo é um conjunto de crenças, filosofias e fenômenos sociais que incluem a veneração de Satanás e de outras figuras rebeldes como Beelzebu. As doutrinas satânicas incluem elementos progressistas e libertários. O satanismo é considerado uma religião do caminho da mão esquerda. Paganismo grego. O paganismo grego é uma forma de paganismo, que é um movimento religioso contemporâneo que acredita em vários deuses e cultua a natureza em ritos sazonais. A religião predominante na Grécia Antiga era politeísta, com a maioria da população reconhecendo a existência de diversos deuses, entre os quais se destacam os 12 deuses do Olimpo, sendo Zeus o seu principal. Paganismo egípcio. O paganismo egípcio é a religião do Antigo Egito, que cultuava entidades frequentemente retratadas com características humanas e animais, centrada no politeísmo com deuses e deusas como Ra, Ísis e Osíris desempenhando papéis proeminentes. Os egípcios enfatizavam a vida após a morte e acreditavam em rituais complexos, como a mumificação e a importância de preservar o corpo para a jornada da alma na próxima vida. Paganismo nórdico. O paganismo nórdico baseia-se na crença dos povos vikings, que era politeísta, centrado em um panteão de deuses como Odin e Thor. Os nórdicos também acreditavam na existência de seres sobrenaturais e mágicos, como fadas, elfos, anões gigantes e bruxas. Os elementos e paisagens naturais também eram considerados sagrados pelos nórdicos. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, comente e se inscreve para poder ver mais desse estilo de vídeo por aqui.